Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Kleber. Eu vim trazer aqui um assunto muito bom, um assunto que todo teólogo, todo estudante da palavra do Senhor, todo obreiro, todo aquele que ama a palavra de Deus tem que usar. Eu vejo uma necessidade, essa é a realidade. Tá? Quem aqui muitas vezes já ouviu nos púlpitos, em seminários, lugares que pregam a palavra de Deus, escolas teológicas, os teólogos, os professores dizendo hermenêutica, exegese, muitas vezes citando essas duas palavras, utilizados quando relacionadas à interpretação das Escrituras. Mas você sabe qual o significado delas? Nós vamos falar isso aqui um pouquinho no nosso aqui Facebook, você que aí que é inscrito, você que nos segue aí, para entender que essas duas palavras é primordial para uma boa interpretação de textos bíblicos, ok? Vamos lá ver a diferença entre exegese e hermenêutica. Deus abençoe. Pastor Kleber, e você agora está no Seminário Verdades da Teologia. Vamos lá. Bom, a palavra, etimologicamente, a palavra hermenêutica, todos já sabem que é uma palavra grega, ok? Que primeiramente tem o significado de interpretar, ou seja, expor, explicar. Tá? Já a exegese é aparentemente semelhante significado, ou seja, extrair, tá? Extrair do texto, ou seja, bem explicado, de dentro para fora. Para você entender aqui bem claro, bem amplo o significado. Tá? Interpretar, arrancar para fora do texto o que ele significa. Então deu para entender. Tá? Primeiramente, a hermenêutica, ela quer fazer o quê? Interpretar, ou seja, expor, explicar. Ela vai mais para explicar o texto, a hermenêutica. Ela explica o seu contexto. Tá? Ela vai expor aquele contexto que você está lendo ali para você entender melhor. Beleza? Vamos lá. Aonde, por que, razão, circunstância, cultura e etc. Tá? Isso é hermenêutica. Ela vai fazer o quê? Expor e explicar o texto para você. Tá? E a exegese? Ela vai fazer o quê? Extrair. Ela vai interpretar o quê? Arrancar para fora do texto o que significa aquela palavra, tá? Ou aquele livro, tá bom? Entretanto, apesar do conceito serem muito parecido, é uma grande diferença aí, a gente tem que entender isso, tá? Há um significado de diferença entre as duas palavras, tanto no conceito quanto nas explicações. Tais aspectos são extremamente relevantes àqueles que querem analisar a Escritura de forma correta. Sem a exegese hermenêutica, você pode entrar aí numa boa heresia, e não porque dizer seita. Tem que tomar muito cuidado se você não usa a hermenêutica ou a exegese. A hermenêutica, ela explica, ela expõe o que o texto está falando. A exegese, ela extrai, ela arranca para fora o seu significado daquela palavra, ok? Vamos lá. Utilizando-se dos vernáculos linguísticos, a exegese tem função de dar clareza ao texto, analisando o seu significado de forma objetiva e profunda, sendo que a especificidade pode se dar tanto de um texto quanto uma frase ou uma palavra. Isso denota extrair do texto aquilo que significa de forma literal, ok? De forma literal. Vamos lá, eu vou ser bem claro aqui, muito rápido aqui para você entender. Muitas vezes a palavra exegese parece que é difícil para entrar na mente, mas não é. Tá? O que é exegese? Nós temos aí 3 traduções. Nós temos qual, Kleber? Hebraico, tá? Aramaico e o grego nós temos. Tá? Não estou falando aqui do latim, não estou falando isso. Tá? Transliteração, estou falando de nossa tradução, a línguas originais, hebraico, tá? Aramaico e grego. Aramaico, alguns livros, alguns textos, algumas partes, ok? Aramaico, tá? Vamos lá. Nós temos também o Antigo Testamento, que é o hebraico, que foi para
a Septuaginta grego, do 72, do 70, tá? Que foi traduzido antes de Cristo. Então vamos lá. Tá? Então nós temos 3 traduções aqui. Então como que eu vou fazer uma exegese? Eu tenho uma palavra do Antigo Testamento, que já fez muita transliteração, já foi para a Septuaginta, já foi para o latim, passou para outras línguas, inglês. Eu estou falando aqui para você entender, depois português, já foi. Como é que eu vou fazer uma exegese de um texto? Eu gosto muito de usar o livro de Jó, porque é o que mais todo mundo conhece quando a mulher diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Como que eu vou fazer uma exegese dessa palavra amaldiçoa teu Deus e morre? Eu tenho que ir no original, eu tenho que ir lá para os manuscritos, tá, do Antigo Testamento em hebraico, os mais antigos em hebraico, tá? E aí eu vou ver realmente o que aquela mulher diz. O que eu estou fazendo? Eu estou extraindo, eu estou arrancando o original, o literal daquela palavra. Deu para entender? Eu não posso fazer exegese com a Bíblia em português. Eu não posso fazer exegese com a Bíblia latina. Ah, mas foi tirado do original. Não. Para você ter 100%, você tem que buscar do manuscrito original. Kleber, dá para fazer do grego? Dá. Você tem que pegar uma palavra ali, tá? E pegar o manuscrito do grego original. Claro, quando você vai fazer exegese, não é apenas a palavra, mas tem gramática, tem vários outros sistemas aí de interpretação que você vai ter que usar, que se chama crítica textual, tá bom? Então você vai poder trabalhar dentro disso, tá bom? Mas vamos lá, vamos para aqui, rapidinho, tá? Hermenêutica. Hermenêutica já tem uma essência mais ampla, pois abrange outros aspectos, tanto na generalidade quanto nas especificidades. Vamos lá. Isso significa dizer que a hermenêutica analisa somente o texto, mas também o contexto. Não é só o texto, o contexto. O que é esse contexto? Quer dizer, o contexto que eles viviam, né? O contexto que eles viviam, tá? Tornando-se imprescindível elementos como o fato histórico, tá? Histórico, aí você vai ter que buscar alguns comentários, buscar dicionário, livros antigos, comentários bíblicos e muitos outros aí dentro desse texto que você está lendo. O texto e o contexto histórico que você vai estar lendo. Isso é hermenêutica, tá? Político, em que o texto ou o livro for escrito, ou seja, o contexto que eles viviam. Você vai esquecer toda essa questão de espiritualidade agora. Você está lendo, quando você vai estudar a Bíblia, você tem que tirar essa parte nesse momento. Você precisa entender o contexto que aquele povo estava vivendo. Isso é hermenêutica, tá? Essa é uma ferramenta, hermenêutica. Estou falando da exegese. Exegese é extrair a verdade, é arrancar a palavra do seu literal que você está lendo, tá? Então, agora eu estou na hermenêutica, que é o quê? É extrair, é o seu contexto histórico, cultural, tá? Que eles viviam, tá? Por exemplo, o contexto, não é o texto, o contexto que Jesus vivia, como era a cultura, como era que ele vivia, tá? Como que era o ambiente que ele estava, tá bom? Então isso é hermenêutica. Então tem o texto e o contexto. Você vê as pessoas falando, você só está lendo um texto, você tem que analisar o contexto, entendeu? Sem isso é heresia na certa, tá? Vamos lá. As duas são importantes. Isso aí eu tenho que dizer, realmente é importante. Como vimos, apesar dos sinônimos aparentarem semelhança, entendemos que há uma diferença entre as duas palavras, mas o que é indiscutível é que ambas, tanto hermenêutica quanto exegese, são ferramentas importantes da interpretação e elucidação das escrituras, ok? Então esse aqui foi um vídeo pequenininho, um vídeo simples, para você entender a diferença entre exegese e hermenêutica da Bíblia. Essas duas ferramentas vai fazer você entender a palavra de Deus, entender o que o texto está falando, e também você vai estar fazendo exegese daquela palavra. Tá? Você vai estar vendo o que é o original daquele texto, o que é o original daquela. Você vai estar arrancando a veracidade, o literal daquela palavra. E com isso você vai precisar estar com bastante traduções de Bíblia em hebraica, Bíblia grega e manuscrito. Você vai ter que buscar lá atrás e estudar bastante só aquela palavra no seu contexto, no texto original, para você arrancar. Tá? Vou repetir de novo o exemplo de exegese.
amaldiçoa teu Deus e morre. Mas tem várias outras palavras no Antigo e no Novo que você pode fazer exegese, tá? Vários, tá bom? Por exemplo, a palavra fé no Antigo Testamento, o que significa? Tá? O que significa a palavra fé no Antigo Testamento? Você vai buscar no original, tá? A Bíblia no Antigo Testamento só tem 2 vezes no Antigo Testamento a palavra fé, tá? Mas qual o significado dela? Você vai fazer exegese dessa palavra. Então, dá para fazer exegese de um texto inteiro, de um capítulo? Dá. Você tem que buscar lá atrás, para você ver o que é no literal aquela palavra. Você não vai estar focado no seu contexto histórico, cultural, não. Você vai trabalhar. Repito, não é só isso. Tem várias interpretações dentro da exegese, tá? Das palavras em hebraico. Então, tem que tomar muito cuidado, ok? Aqui foi um simples vídeo dos nossos cursos aqui no Pinta Silva e que a gente damos aqui a segunda-feira cursos de teologia extensivo na área do curso básico. Não é só apenas um curso básico, mas é um curso extensivo. Nós priorizamos as partes mais importantes para a pessoa desenvolver o seu chamado em nome de Jesus, tá bom? Então, tá aí um vídeo sobre a diferença entre exegese e hermenêutica. São ferramentas primordiais para ter uma boa interpretação. Deus abençoe sua vida. E aqui é o Pastor Kleber e você está no dedinho de prosa aí, um pouquinho sobre conhecimento bíblicos do Seminário Verdades da Teologia. Fico